Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. E o nosso voo decola de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae de Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e no canal do YouTube do Sebrae RS. O plano de hoje decola cheio de mulheres incríveis, bem do jeito que eu gosto. Nossa convidada de hoje é especialista em e-commerce na Adobe e fundadora do Mulheres no E-Commerce, Carolina Moreno, a Carol. Que prazer te receber aqui no Plano de Voo, Carol. Ai, prazer é todo meu, Ali. Muito obrigada. Obrigada a todo o time do Sebrae. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente converse bastante, aprenda bastante. Então, muito obrigada. Eu não tenho dúvidas. E a nossa outra convidada já é da casa, coordenadora de projetos de e-commerce do Sebrae RS, a Daniele Guimarães. Dani, que bom te receber mais uma vez aqui no plano. Olá, olá! Que prazer imenso estar aqui novamente. E hoje com uma convidada super especial. Obrigada, Carol, pela participação. Obrigada, Lê, por estar junto com a gente em mais um plano. Coisa boa. Segundo um estudo do Data Nubank, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Sebrae, as micro e pequenas empresas comandadas por mulheres estão mais presentes no e-commerce do que as lideradas por homens. Porém, ainda faturam menos. Nada muito diferente da realidade de outros mercados. De acordo com o estudo, 72% das empreendedoras têm vendas no ambiente online, em comparação com 64% de homens. Mas quer ouvir algo que precisamos mudar? A pesquisa aponta que as empreendedoras vendem mais. Porém, essa participação maior nas vendas online não é suficiente para aumentar a rentabilidade dos negócios liderados por mulheres que faturam menos em comparação com os homens. Carol, essa é a nossa realidade? Com certeza. E eu acho que um dos principais vilões nessa história, né? Eu acredito muito que a mulher, ela está em muitos momentos não somente focada no negócio, ela tem outras tarefas também domésticas dentro de casa. Terceiro, quarto turno. Exatamente, né? Então acho que tem isso. Se não me engano, tem até um outro estudo do Sebrae também falando sobre linha de crédito, né? E investimento para as mulheres, que sempre é muito menor para mulheres, e os homens geralmente têm mais crédito na praça. E mesmo não tendo, às vezes, o mesmo volume de faturamento do que as mulheres, né? E as mulheres são melhores pagadoras. São melhores pagadoras, exatamente. Esse número foi um número que eu vi, acho que no ano passado, e foi um número que me impactou bastante, né? Então, assim, imagina que ainda se questiona se a mulher, numa entrevista de emprego, quando a gente sai do mundo do empreendedorismo, se ela quer ser mãe. Isso ainda é questionável. Então, acho que nesse contexto todo, para mim, o maior vilão ainda é essa cultura de que a mulher, ela não tem só aquele trabalho, só aquele negócio, né? Apesar das mulheres serem mais generosas quando elas prosperam nos negócios, porque elas dividem aquela renda, elas geram mais empregos, né? Elas dão mais oportunidades, como a gente estava contando a história, né? Que você falou de uma pessoa, de uma mulher que abriu uma vaga dentro da empresa só para uma mulher poder ocupar. Fernanda, ela esteve aqui, conversou com a gente, ela tem uma empresa, indústria, ela ama o chão de fábrica e ela abriu uma vaga, uma área na empresa para poder acolher uma profissional que estava terminando o curso de formação e as duas mulheres que estavam fazendo o curso foram as únicas duas que não conseguiram estágio. Os meninos todos sim. Então, a Fernanda, ela abriu essa área dentro da empresa dela para poder abrigar essas meninas e estar formando novas mulheres. Nossa, isso é fantástico. A conta tradicional não fecha. E o objetivo é justamente esse, né? Não fechar. A conta não é vou investir para ter um retorno. A conta é vou investir para ter um mundo mais saudável, para oportunizar que as mulheres tenham
oportunidades e passem a ter uma condição justa, não Justa. beneficiada. Justa. Só isso. Só isso. Carol, Exatamente, o justo, né? Não é o benefício, não é vantagem. É o que é justo, né? a gente só quer equidade. Exato. Carol, e o e-commerce? Ele entra como uma boa possibilidade para nós mulheres tomarmos as rédeas da nossa vida. Fala um pouquinho sobre isso, que é tão especialista, né? Às vezes a mulher pode estar trabalhando de dentro de casa, né? Conta um pouco pra gente. Bom, sem sombra de dúvidas, o e-commerce ele foi uma grande salvação para muitas mulheres, principalmente as mulheres que passaram do período da maternidade e que não queriam deixar seus filhos e que queriam continuar trabalhando, empreendendo, e que o mercado ainda, infelizmente, acaba fechando um pouco as portas, né? Quando você tem um filho pequeno, recém-nascido, o e-commerce ele foi essa abertura novamente para o mercado, né? Para muitas mulheres. E o nosso papel como pessoas especialistas no mercado, ou seja, um movimento como Mulheres no E-commerce, ou uma instituição como o Sebrae, é de cada vez mais trazer o conhecimento para essa mulher, para ela, né, como ferramenta, através desse conhecimento, ela começar a crescer o negócio dela, né? Então, sem sombra de dúvidas, o e-commerce ele possibilita isso. Eu acho que agora a gente está numa outra fase no nosso mercado, né? Quando a gente fala de evolução digital. Nosso próximo passo agora é fazer como essas mulheres elas profissionalizem essas operações de e-commerce. Eu acho que esse é o ponto da virada de chave agora. Sebrae tendo uma coordenadora de e-commerce ajuda a mudar essa realidade? Sem sombra de dúvidas, Dani. Vamos dar palmas para Dani? Vamos. Para nós. Você imagina quantas vidas você transforma? Todos os dias é acordar e viver um sonho, assim, né? Então a gente estuda absurdamente, a gente precisa se atualizar todos os dias, né? Principalmente pelo desafio de estar trabalhando com e-commerce, mas potencializa por ser mulher. Então a gente tem que brigar para nossa voz ter espaço todos os dias. O mercado ele tem muita oportunidade em função do crescimento, né? Da visibilidade que o e-commerce vem ganhando, da tendência que tem para a gente implantar em indústrias e a visão humanizada de ter um e-commerce que enxergue, né, a particularidade de cada pessoa é um desafio todos os dias. E eu acho que ninguém melhor do que as mulheres para, né, encarar e botar para frente esse desafio, fazer as pessoas olharem com um olhar mais cuidadoso para os negócios que a gente está fazendo, porque são negócios, mas são pessoas. No fim do dia, a gente quer emitir nota fiscal, né? Exato. Uma empresa é isso. Mas a gente não precisa ser uma realidade horrorosa para isso. Uhum. Então, esses movimentos ajudam nisso tudo, nessa esteira. E, Carol, eu queria que comentasse um pouco sobre o movimento Mulheres no E-Commerce. Sim. Como é que você... Eu imagino que tem uma pedra no sapato apertando a ponto de você dizer, beleza, eu vou criar esse movimento. Sim, na verdade, o Mulheres no E-commerce ele nasceu de uma forma muito peculiar, né? Ele foi uma limonada que veio de um limão, porque eu estava falando com um cliente, sempre fui vendedora de tecnologia, e conversando com um lojista, né, que estava para abrir um negócio, ele tinha um investidor, isso diz muito do que a gente estava falando aqui no começo, e esse investidor chegou para ele e falou assim, olha, por mais que você tenha gostado da Carol Moreno, da empresa que ela tá, e para entregar esse projeto, eu quero que você feche com XPTO, pessoa XPTO. Nisso, ele já tinha criado um vínculo entre eu e esse cliente, porque a gente estava conversando já há muitos meses. Daí ele chegou e falou, Carol, eu preciso te falar uma coisa. Eu queria muito fechar com você, mas o meu sócio investidor, ele é um cara um pouco mais conservador. E eu falei assim, como assim? Ele falou, ele não gosta de fechar negócio com mulher. Em 2017, isso. Parece que a gente estava em 1980, mas era 2017. 1876. Exato. É que se a gente for pensar que em 1960 as mulheres nem podiam votar ainda, né? Mas Exatamente. o ponto, assim, que foi nesse momento, naquela época, em 2017, eu já tinha ganhado alguns prêmios de vendas. E eu acho que esse também é outro ponto. A gente tem que também saber se reconhecer como mulher. Eu sabia que eu era boa no que eu estava fazendo. Lógico que nós não vamos ganhar todas
as negociações ou tudo que a gente for fazer. Mas eu sabia que eu era boa. E naquele momento, para mim, foi peraí, eu perdi, não foi por preço, não foi por falta de não poder entregar esse escopo, não conseguir cumprir com isso. Foi porque eu sou mulher, eu não posso mudar isso em mim. Somente por isso. Somente por isso. E aí eu fiquei muito inquieta, aquele dia foi muito perturbador. Eu não lembro nem o que eu respondi para ele, para vocês terem ideia. Eu não lembro o que eu respondi. Porque foi uma coisa muito perturbadora para mim aquilo. E não tinha nada. Naquele momento, qualquer ato de unir mulheres estava no momento é porque vai lá para Paulista queimar sutiã. O feminismo ele estava nesse momento onde ele estava sendo muito queimado pela mídia, né? Então, eu falei, se eu criasse um canal no YouTube aonde as mulheres pudessem gerar conteúdos, que nem a gente está fazendo aqui. Lá em 2017 a ideia era essa. E disso, do YouTube, virou uma comunidade. E da comunidade começou a virar um grande movimento, onde hoje nós somos em mais de 30 mil mulheres, mentoras Uau! 30.000 mulheres no Brasil no todo. Brasil todo. Tem algumas de outros países também, são brasileiras que estão em outros países. A gente também está tentando uma internacionalização com alguns parceiros. Olha que coisa maravilhosa. Modelo de negócio até mesmo dentro do movimento. Sim, a gente tem Canva, né? Tem que ter um Canvas, né? Tivemos que fazer um BMC, né? Então, o projeto ele foi crescendo muito. Hoje nós temos mais de 40 voluntárias, temos parceiros do mercado, já até fizemos algumas coisas com o Sebrae também. Então, hoje o movimento ele é um dos maiores do mundo hoje para mulheres, quando a gente fala em e-commerce. E nosso papel é cada vez mais ajudar as mulheres. E aí, trazendo um pouco do que a gente falou na primeira pergunta, né, sobre, trouxemos o vilão, né, que é a questão da mulher estar domesticada ali em casa, e aí o e-commerce vem como um protagonista para ajudar a vida dessas mulheres, aonde é um ponto virada também para o próximo passo, além do conhecimento? É networking, Que é muito importante. conexões. Exato. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui é muito importante, né? É um Exato. fortalecimento também da nossa cadeia feminina. Fortalece, né? É necessário. Se a gente recebe 8 pedras no dia e a gente vai receber 8, 9 pedras por dia, a Um gente, dia bom. num dia bom, Um dia bom. a gente tem que duplicar, triplicar a nossa força. E, como a Carol disse, a gente tem todas as competências, a gente estuda todos os dias, a gente se atualiza, faz negócios. E por ser mulher, tudo se torna mais difícil. Então tem que ter uma força interna, tem que acreditar, tem que fazer conexões, que é tudo isso que vai potencializar para que a gente vá ganhando, reconquistando o espaço que é nosso. Exato, isso que você falou é perfeito, assim, quais são as ferramentas, né, que vão fazer a gente chegar para um nível maior, né, porque o problema ele existe, né, a questão ela Há muito tempo. milenarmente, E ficou debaixo do tapete até uma década, talvez. exato, Sempre tem exato, pessoas puxando esse assunto, né? Mas hoje, com os canais de comunicação que a gente consegue unir forças com pessoas que falavam lá longe, fora do país, né? Unir essas pautas para a gente fortalecer e ir, né, tratando com pílulas, com um formato em alguns momentos e outros em outros momentos, então fortalecendo mesmo, não deixando esse assunto morrer, porque é muito necessário, as mulheres precisam, elas mostram todos os dias que têm forças, que os seus negócios prosperam, então vamos lá. exato, E aqui eu quero fazer um recorte aqui para quem está só nos ouvindo, né? Está só nos ouvindo aqui no Spotify, não está nos assistindo. Eu e a Dani somos duas mulheres brancas. A Carol é uma mulher negra. E a gente precisa falar do recorte de gênero, de raça, junto com o recorte de gênero, né, Carol? Porque as mulheres negras, elas têm ainda mais barreiras do que nós, mulheres brancas. sim. E isso eu acho que hoje, com tudo que está acontecendo, né, a gente está vendo cada vez mais as mulheres sendo retalhadas, né, não só mulheres, né, quando a gente fala eh, das pessoas negras hoje, realmente é algo que ainda não tem como falar que não existe racismo no país, porque e é muito forte.
Mas, como a gente falou, o problema está aí. O que que a gente pode fazer para tentar ajudar? Então, sendo mais hands-on, nós criamos uma comunidade para mulheres negras dentro do Mulheres no E-Commerce. Com o entendimento que o perfil é diferente. Exato. E não só isso. É também a gente ter ali no momento que vai fazer um evento, fazer a curadoria de um conteúdo, quem vamos chamar, quais mulheres vamos dar o palco. Vamos dar palco para mulheres negras. Só que aí teve um outro ponto, que não era só isso, era a plateia também tem que ter gente negra. Tem que ter também pessoas pretas assistindo aquilo. Porque a identificação... Então, como que eu estou falando, eu como mulher, se eu chego num evento para palestrar, eu posso ser a principal palestrante. Se eu só olho pessoas, homens, eu me sinto sem identificação nenhuma com aquela plateia. Eu me sinto acuada com aquilo, né? Não tem como a gente não falar que nós nos identificamos com pessoas, nós vivemos, as bolhas elas existem inclusive, né? Porque são grandes polos de identificação pessoais. Então, o Mulheres Negras no E-Commerce, ele veio justamente para a gente também, quando tem evento, ganhamos lá 50 ingressos. 25 vai para uma comunidade que tem milhões de pessoas, de mulheres no caso, e mais outros 25 vão somente para esse grupo. Então a gente começa a ter o quê? Acesso. Acesso, exatamente. A gente começa a dar acesso a essas mulheres, oportunidades, dar o palco, dar a escuta. Então isso tudo é muito importante. E eu acredito muito no mão na massa. E o que eu gostaria até, eu sei que a gente ainda não chegou em considerações finais, eu acredito, não sei. Não, ainda tem... Oxe. Calma, Carol. Tu Mas- já quer nos abandonar, Carol? Não, se deixar, eu fico a tarde toda aqui conversando. Mas uma reflexão muito importante é que cada um de nós, todos aqui que estão dentro dessa sala, né? Seja quem está aqui conversando, quem está ali fazendo acontecer, o que cada um pode botar a mão na massa, nem que seja 10 minutos do nosso dia, para mudar a vida de alguém ou de algo que a gente identifica que a gente não sinta que é justo, sabe? Então, às vezes, seja o estar aqui falando, trazendo o assunto, já é fazer algo. Ou você tá ali dentro de casa e você vê que uma mulher está perdida e você tem um conhecimento naquela área, chama ela para conversar 30 minutinhos. O que eu posso te ajudar? O que você precisa? Posso te conectar com alguém que vai fazer essa ponte? A Dani mesmo, eu tinha falado para ela uma demanda que eu precisava, uma ajuda que eu precisava, ela prontamente, Carol, já vou te conectar com essa pessoa. É isso, às vezes, isso faz muito mais verão do que a gente... vamos mudar o mundo. E coisas muito simples que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para nossa cultura. Exato. Quando a gente olha, né, para o mundo dos negócios, fazendo um exemplo hipotético, quando a gente precisa numa corporação implantar um e-commerce, por exemplo, o desafio está posto, é implantar um e-commerce. Mas a gente precisa entender que o cenário vai ser muito diferente para eu, mulher, Daniele, estruturar um planejamento, convencer a minha diretoria de uma estratégia e um homem ir lá e fazer isso. O contexto é completamente diferente. O meu esforço, infelizmente, no cenário que a gente vive, É sempre maior. tem que ser muito maior. Eu vou ter que me desgastar em argumentos, eu vou ter que contextualizar com outras coisas que não teriam relação tão direta com o negócio. Então, a gente precisa entender que as pessoas têm contextos completamente diferentes. A gente precisa trazer esses contextos para a discussão, para pessoas que não vivem aquele cenário. Exato, concordo 1000%. Já problematizamos, que eu acho que é super importante, Necessário. necessário. Agora vamos levar mais informação para essas mulheres que estão nos ouvindo. Vamos. Carol, eu quero que tu me fale, super especialista, para as mulheres que estão nos ouvindo, que já estão com seus e-commerce, ou que estão pensando em abrir os seus negócios. Você já trouxe que é uma possibilidade bem interessante, né? O que você acha que tem de tendências aí de mercado de e-commerce? O que as mulheres podem ficar atentas nesse momento? Bom, primeiro de tudo, sempre, além de buscar o conhecimento, ao invés de eu querer mover um transatlântico, né? O que eu posso fazer começando com um barquinho, né? Para eu saber se eu vou levar realmente aquele tempo para chegar naquela ilha, né?
Então, eu acredito muito em vamos deixar uma ideia fantástica, dividir ela em fases, que aí a gente vai para um âmbito de MVP e a gente começa a pensar em como, eu quero começar a vender. Então, ao invés de eu começar a vender 10.000 variações de produtos, que são os SKUs, por que eu não começo com 1.000? Por que eu não começo com 50? Por que eu não pego amanhã, o dia, meia tarde, e coloco 10 no marketplace para começar a vender? Até para se experimentar. Exato. E até também, às vezes, não é nem só o experimentar, porque quantas vezes a gente não adia uma ideia de começar a empreender, porque a gente olha para o caminho inteiro. Aí você fala assim, nossa, eu vou ter que subir essa escada inteira. Ai, já tô cansada. Antes mesmo de fazer isso. Não, eu só tô te pedindo pra você subir o primeiro degrauzinho. É só isso. O resto a gente vê no caminho, entendeu? Porque e se subir um degrauzinho e achar não é para mim, tudo bem também descer esse degrau. Exato. E é muito mais fácil você descer um degrau do que você querer pegar o impulso e subir uma escada e chegar lá, ai, tô cansada, e descer tudo aquilo de novo. Que é muito mais frustrante. Desce rolando. Desce rolando e frustrado. Então, eu sempre fui muito pé no chão para fazer as coisas, né? O Mulheres do E-commerce, ele tem um tamanho enorme. Hoje eu falo dele porque hoje ele é uma empresa, né? Que ajuda as mulheres. Mas o principal é que se eu tivesse pensado em tudo que o Mulheres do E-commerce é hoje, eu nunca teria começado ele. E subindo um degrauzinho, a gente consegue ter um cenário muito melhor, uma visão mais ampliada de onde a gente quer chegar e se realmente aquilo ali vai te fazer diferença. É o que eu quero para mim? Subindo o degrauzinho, eu tenho uma visão muito mais ampliada do que eu continuar ali embaixo, criando desafios, olhando para o processo inteirinho. Então, iniciar, né, Carol? Exato. E hoje, o desafio, né, da indústria, falando aqui dentro da Mercopar, né, que tem um foco muito grande na indústria, muitas indústrias ainda veem com certa distância o mercado de e-commerce, né? Eu preciso ainda ter o representante, eu preciso... Precisa, mas a gente precisa complementar, a gente precisa estar disponível. As pessoas, os compradores que dependem da indústria, são pessoas. Exato. Canal. Eles já compram online para suas necessidades. Por que esses compradores não vão comprar para as necessidades das empresas que eles atuam? Exato. E uma coisa muito interessante, né? Quando fala de indústria na digitalização, tem muita indústria que não faz ideia, por exemplo, do que é um fulfillment, que existem diversos fulfillments pelo país inteiro. Explica para quem está nos ouvindo e também não conhece. Claro, claro. Fulfillment é um centro de distribuição que ele armazena os seus produtos. É como se você alugasse aquele espaço e você tivesse lá. Cada fulfillment trabalha com as suas regras, mas a maioria você tem toda a operação daquela empresa terceirizada para poder fazer o despacho de um produto para você. Então, se você receber um pedido no Nordeste, você tem seus produtos lá no Fulfillment Nordeste, você tem um frete mais barato. Então, você barateia frete. Então, não tem aquela coisa de, mas eu não consigo vender no Nordeste, sabe por quê, Carol? Porque eu sou mais bairrista. Porque é muito caro, eu não consigo abrir uma operação lá. Você não precisa abrir uma operação, você pode terceirizar. Você paga pelo que você consome de armazenagem, né? Então, tem possibilidades hoje que são novas, mas nem tanto. Só que, às vezes, a indústria ela não está vivendo o que a gente vive. Para nós é óbvio, né? Mas para eles ainda não é. E eu acho que a gente tem que também ter esse cuidado para passar essa informação e dizer, você tem possibilidade de um fulfillment para você conseguir baratear frete, entregar mais rápido o seu produto. Você tem tecnologias que você não necessariamente precisa começar, como eu falei, com o transatlântico. Você pode começar como um MVP ali, pequenos passos, começar vendendo pelo WhatsApp. Às vezes é o arroz e o feijão, sabe? Antes do filé. É olhar menos pro coleguinha do lado e ver o que ele tá fazendo, porque às vezes ele tá ali mostrando um jardim maravilhoso, mas você não sabe o que tá debaixo daquela terra. Ou às Né? vezes até chama esse coleguinha, né, Carol? Esse Sim. coleguinha já fez, já tá lindo, não é concorrente. É colaboração para todo mundo Porque crescer. todo mundo cresce. Chama ele, quais foram os desafios, como é que tu fez, como que tu chegou aqui, como que tu começou? Quais os problemas tu já enfrentou? Que eu quero errar erros novos, eu não quero errar o que alguém já errou, né? Exato. Então, vamos aproximar, conversar com aquele com quem a gente está se espelhando. Um oi, tudo bom? No WhatsApp, no canal que ele tem disponível.
pode ser suficiente para a gente, né, encarar a vida com menos erros que já são desnecessários, foram feitos por outras pessoas. Exato. Eu tô lendo um livro, né, que se chama Hábitos Atômicos, e ele fala muito sobre o começar pequeno, né, até para o nosso dia a dia, e isso pode ser aplicável para os negócios. Eu vou dar um exemplo, numa das histórias do livro, um rapaz ele quer ter uma vida mais saudável, começar a fazer exercício. Ele começa a ir todos os dias para academia. Não vai dar certo. Então, mas ele começa a ir para academia, mas ele não vai para fazer exercício. Ele sai de casa, vai para academia, dá oi para todo mundo, sai e vai embora. E ele faz isso por vários dias. Aí perguntam para ele: "Por que que você está fazendo isso?" Ele: "Porque eu estou criando o hábito primeiro de acordar cedo, vir para academia e aí depois ele começa na segunda fase, puxar os ferros." Vou adotar isso daí, viu, gurias? Na academia dá oi pra ver se vem esse hábito. Essa de conversar na academia tá mais Essa é legal. fácil, hein? Às vezes faz até networking, né? Eu vou contar uma história, então, sobre isso. Em 2019, vamos lá, vamos pra academia, tá? Arrastei meu sócio, porque aí a gente sai da agência no fim do dia, Vai tem junto. uma companhia. No primeiro dia, nós fechamos um negócio e esse cliente é nosso cliente até hoje. Olha aí. Estávamos na esteira, conversando, networking. Blá, 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 você faz o quê? Eu faço isso, eu trabalho em tal lugar. Estamos procurando uma agência? Opa, legal, temos. Na mesma semana a gente fez reunião e a gente fechou negócio, a gente atende esse cliente desde 2019. Nossa, E segue se fantástico. encontrando na academia? Sim. O meu sócio mudou de academia. Eu sigo na mesma e ainda a gente ainda se encontra. Conversamos É bastante. que vocês já foram expandir, né, o networking, né? Então, ó, você já vai para uma outra, busca um outro contato assim também. Eu conto essa história porque eu acho que casa com isso que vocês falaram, que todo lugar é lugar de conexão. Sim, Na fila de supermercado, na academia, no bar, aqui. exato. E principalmente em eventos, né? Os eventos setoriais, inclusive, né? Porque você tá ali conversando com pessoas que estão vivendo as suas dores, né? Compartilhando as suas dores. E é isso que a gente fala, né? Não tem isso de concorrência. Eu acho que a gente passou desse momento de hard selling. A gente está no momento de soft selling, conteúdo. Hoje a gente tem que ter uma entrega antes de uma venda, né? E isso, eu acho que quando você fala com o concorrente ali, e o concorrente também está aberto a dividir também essas informações e todo mundo cresce junto, é maravilhoso. Porque a gente não vê de quantas empresas que são extremamente concorrentes que uma começou a comprar a outra, né? Uma começou a fazer fusão com a outra, né? Isso tá sendo bem comum. Ou as collabs, né? Que estão acontecendo bastante. A palavra do momento. Collab, exato. E as grandes empresas sacaram isso muito rápido, né? Sim, sim, exato. E não só collab, clube de assinatura, né, que é uma coisa também que vem crescendo bastante. A gente começou falando de indústria, agora a gente está falando de networking, mas também acho que como a gente está numa temática de tendência, né, clube de assinatura também é uma coisa que vem crescendo bastante. Anteontem, eu conheci um empreendedor que vende produtos de pet. Olha a dor. Eu vou trazer um desafio aqui para a mesa. Vou trazer um desafio aqui para a mesa que ele vai ser polêmico agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gostamos. Ó, só um pouquinho. Aqui no plano de voo, normalmente, a gente tem a pergunta de $1 milhão pro entrevistado. Certo. A Carol é quem vai fazer a pergunta de $1 milhão para mim. Invertemos a lógica. Perfeito. Então tá bom. Então, o ponto é, ele chegou e falou: Carol, eu comecei a produzir produtos, caminhas para pet, fazia roupinha para pet, com produtos com tecido sustentável, reciclável da fábrica da mãe dele. Perfeito. Ok. Até aí, muito legal a ideia. Então, ele começou a produzir essas camas, tudo. Quando ele foi pro varejo, pro varejista, pro lojista para vender, o varejista começou a comprar. E ele tem um produto com um custo baixo. Ele vende uma caminha ali por 20, 30 reais, mais ou menos. Quando ele começou a vender, quando os lojistas começaram a vender, começaram a falar para ele assim: olha, a gente não quer mais comprar o seu produto. Sabem por quê? Porque o produto era muito resistente e não tinha giro. Muito barato.
muito barato Gente. e muito resistente. O cliente não volta para refazer essa compra, né? Exato. Aí a minha pergunta de $1 milhão Começa que eu não tenho $1 milhão pra te pagar, tá? Não temos. não temos. A pergunta de $1 milhão é: o que é mais importante? Atender o seu cliente final bem, sabe, com um produto de qualidade, onde ele vai ficar feliz, ele vai falar, poxa, olha o tamanho do custo-benefício desse produto, ou atender o varejista que vai comprar e vai vender, só que a dor dele é o giro? Como faz para equilibrar essa balança, hein? Exatamente. O que é mais importante? O que esse lojista, essa indústria faz? Vai pro consumidor final direto e rompe essa barreira, mas talvez vai ter a mesma dor? Ou ele atende e faz um produto com menos qualidade? Porque ele estava inconformado. Ele falou assim, Carol, eu tenho que fazer um produto inferior, com menos qualidade, que o que a maioria das empresas quer falar o quê? O meu produto é o produto que tem mais qualidade do mercado. Esse é o sonho da maioria das empresas. O que essa indústria, o que esse fabricante faz? Silêncio! Falei que era polêmico? Gente, é porque tá passando 1 milhão de coisas na minha cabeça. Não existe uma resposta, eu acho, né? O Carol chegou nessa resposta ou não? O que eu sugeri para ele, eu falei assim, olha, eu seria um pouco mais radical e um pouquinho mais audaciosa, eu romperia, eu iria direto para o consumidor e eu criaria uma marca com um clube de assinatura e trazendo, você compra no primeiro mês de assinatura, você já leva a caminha e todo mês eu vou te dando alguma coisinha, né? E você vai criando o valor para ele. Complementar. Exato. E fala, ó, na hora que a sua cama rasgar, sua caminha rasgar, você eu te dou mais 6 meses de clube de assinatura de graça e mais uma caminha nova, entende? Para trazer o jingle do produto ultra resistente. E é um retrato de um cenário bem comum, né, Carol? A tendência da indústria estar vendendo para o consumidor final. E não só vendendo, né? Trazendo recorrência com assinatura. Porque você está trazendo... hoje a gente fala de trazer a vida do cliente para o centro. E não o cliente em si, não os dados demográficos dele. Qual a idade, de onde ele vem, qual é o gênero dele, mas e sim como é que é a vida dele. Comportamental. Se para a Carol pode ter a mesma idade que a Dani, morar no mesmo bairro, ter o mesmo gênero. Mas a Dani tá mais focada no trabalho. Mas a Carol ela ama o cachorro dela, é como um filho dela. Então, talvez ele vai trazer a mesma proposta para as duas pessoas, só que eu vou ficar encantada. A Dani vai falar assim, nossa, não vi sentido nisso. E pode até dizer, olha que porcaria isso daqui. Tem um efeito contrário. Exato. Só que a Carol, todo ano, gasta mais ou menos uns R$300 com caminha para pet. E a Carol vai ter a possibilidade de gastar R$30 numa assinatura que eu pague, sei lá, R$3 por mês, não sei. Ainda posso ter acesso a uma plataforma de conteúdo de como cuidar melhor do meu cachorro, ou até melhor, que o meu cachorro tem, que eu achei incrível isso, que é um convênio médico para cachorro. Os meus gatos têm plano de saúde. Exato, o meu também tem. É mais econômico pra gente. Exato. Mas por quê? Porque eles têm uma importância para nós. Meus filhos, são minhas filhas. Exato. Pim e Pimpona, elas são as minhas filhas. Mas os seus dados demográficos vão dizer isso? Não. Os seus dados comportamentais, sim. E esse estímulo de trazer a vida do cliente para o centro da estratégia é o que vai fazer a diferença na hora que você está compondo ali um combo de produtos, né? E por isso que eu falei para ele, olha, eu sairia do varejo aqui e eu iria direto para o consumidor final. É um retrato bem interessante, um recorte que a gente faz, que daí a gente olha para as metas das corporações cada vez mais desafiadoras e as pessoas criam estratégias para ter mais pedidos na sua empresa, no seu e-commerce, e a gente precisa ter mais clientes. A gente precisa ter clientes e olhar para esses clientes. Cara, eu posso ter um cliente e esse cliente vai ser recorrente. Ele vai ter um atendimento que contemple as necessidades dele,
que a gente contemple que ele tem um filho pet, né? Que ele tem uma vida corrida. Então, olhar para os nossos clientes e não para o número de pedidos que estão chegando. Porque, vamos lá, aquela máxima que desde sempre todo mundo sabe. Manter um cliente é muito mais, infinitamente mais barato do que buscar um novo cliente. Exato. Tem alguns teóricos que falam em 80%, gente. É muito caro. É muito caro trazer um cliente novo. E eu acho que a pandemia acelerou uma coisa também de super positiva, é claro, mas opções, muitas opções. Então, a gente como consumidor, né? Eu posso comprar da Carol, eu posso comprar da Dani, eu posso comprar... Eu tenho várias opções. Por que eu vou comprar da Dani e não da Carol? Exato. E até além, né? Que às vezes a gente tem um pouco de memória curta e esquece das coisas, mas durante a pandemia, as pessoas elas consumiram muito mais produtos que estavam dentro daquele momento extremo da necessidade. E o que não era necessidade, quem estava tentando empurrar, recebia hate na internet. Muito, 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 muito. Por quê? Exposição. Porque você quer vender, hoje não se engana consumidor mais. Você não Ainda bem. engana consumidor. Ainda bem, né, Tem, Carol? exato, tem internet, tem conhecimento, dá um Google em qualquer coisa, tem um Reclame Aqui para falar daquela empresa. Você não engana consumidor mais. Então, ou você pensa num produto que muda a vida daquele cliente, e não de todos, mas daquele teu foco, daquele teu nicho, ou fecha tua empresa. E eu acho que esse é o próximo passo que a gente está falando. Porque o fundamento, a gente já tem a fundação. Ah, eu preciso de uma plataforma, ou eu preciso de um marketplace, ou eu preciso de um meio de pagamento. Essa fundação, ela já existe. Agora é muito mais a cultura de como a gente enxerga um negócio, de como a gente enxerga um cliente, independente do seu tamanho. Se você é uma empresa bilionária, ou se você é uma empresa que está começando agora, uma microempresa, né? E a microempresa tem, eu sempre falo isso, quantos anos passarem, eu sempre vou falar, eu acho que isso nunca vai sair de moda, que é a microempresa, ela tem a maior vantagem de qualquer maior empresa. Ela consegue humanizar o atendimento, ela consegue humanizar, entender a pesquisa do cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, ela consegue ir no qualitativo. Muito do que o grande, o big player não consegue fazer. Isso é uma grande vantagem, porque você consegue realmente estar na linha de frente ouvindo o seu cliente. E ele está te ditando, te dizendo o que ele quer. Diretamente. O cliente ele já chega com a necessidade dele desenhada, né? Se é um atendimento pessoal, ele vai te contextualizar. Ah, eu preciso de um sapato branco porque é meu casamento, porque... Então, entende aquele cenário, valoriza, né? Conversa com ele sobre esse momento, troca, cria essa conexão que certamente não vai ser esquecida. Agora, o básico todo mundo já tem. O básico, as ferramentas nos proporcionam, como a Carol disse, a plataforma está aí, tem várias, é só escolher no mercado. Esse não é o desafio. O desafio é, vou atuar no e-commerce, como que eu dou o máximo de informações possíveis? Como que eu demonstro que o sapato que eu estou vendendo, ele vai ser legal para o casamento daquele momento, ou então, né, para uma necessidade específica. Então, Colocar valor no seu produto. Exato, exatamente. Olha, por mim, a gente ficaria aqui até amanhã. Posso te achar sem a feira. Ai, gente, eu adoro. Dando um aperitivo, convidar muitas mulheres que estão nos ouvindo a se conectar com as mulheres no e-commerce. Carol, como é que as mulheres podem se conectar? Vocês têm site, redes sociais? Vou trazer 2 caminhos aqui. Por favor. Primeiro caminho, porque isso também fortalece mais ainda a gente, através do Instagram. Então, @mulheres do e-commerce. Isso ajuda bastante a gente, tendo cada vez mais mulheres ali engajando conosco. E para entrar na comunidade, que é gratuito, não paga nada. Apenas a sua apresentação, falando, eu sou fulana de tal, preciso disso, quero me conectar com mulheres X. Entrar mesmo com o propósito de se conectar, que aí você não paga nada. O link esse é o pagamento, né? O link é www.mulheresnoecommerce.com.br/participe. É isso. Maravilha. Dani, fala um pouquinho sobre esse trabalho que você, teu time fazem no Sebrae,
porque é outro ponto de conexão e de ajuda. Hoje a gente tem um cenário, né, acelerado aí pela pandemia, do consumo online ter aumentado consideravelmente. As pessoas estão conectadas de maneiras diferentes. Então, perceber a necessidade dos nossos clientes de aprimorar os seus canais de venda, de conversar o físico e o digital, que não são coisas, não tem mais como separar, elas andam juntas. Então, a gente tem projetos para identificar quais são os momentos desse cliente, se entrar no digital ou se aprimorar a sua atuação, e atua no Rio Grande do Sul de maneira bem particular, identificando a necessidade do cliente, oferecendo serviços para que ele tenha um desempenho melhor e cresça seus negócios, dando oportunidade para o pequeno gaúcho crescer e vender online, e vender muito, fazer os negócios darem certo. Olha que duas fontes incríveis de acesso à informação, de ajuda. E é muito importante nós, mulheres empreendedoras, pedirmos ajuda, né, gurias? Perfeito. Pedir ajuda e saber receber ajuda. Podemos, devemos, estamos aqui para nos conectar. Nós não estamos aqui para competir. Porque quanto mais a gente se unir, mais oportunidades a gente vai ter, mais referências a gente vai ter, e o mercado vai enxergar isso, vai dar mais voz pra gente, vai dar mais crédito, investimento, né? E nós seguiremos pagando direitinho. E nós seguiremos pagando direitinho, né? Então, acho que é isso, a gente sempre pensar assim, estarmos unidas, né? Não estar unida, seja por questão política, por questão de trabalho, por questão de relacionamento, nunca vale a pena, porque a gente sempre perde. Se competirmos em qualquer área, perdemos. Então, vamos nos unir para ganhar. Exato. Carol, de coração, potência que você é quanto mulher, que feliz que eu estou conectada contigo agora. Estaremos conectadas. Muito honrada de estar aqui. Muito obrigada, o Plano de Voo te agradece. Vem voar mais vezes com a gente. Com certeza. E se eu puder trazer mais mulheres para voar junto com a gente, melhor ainda. Tá no compromisso, Dani? Tá no compromisso, combinadíssimo. Compromisso assinado aqui publicamente. Nós vamos contar mais histórias, trazer mais mulheres, inspirar e ajudar mais mulheres. Perfeito. Vamos juntas. Vamos sempre. Dani, mais uma vez, obrigada. Minha parceirona aqui no Plano de Voo. Que coisa boa contar com uma mulher tão potente à frente da coordenação do e-commerce do Sebrae. Muito obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Vamos trazer várias pautas, olhando para as mulheres, olhando para o digital, que tem muito para agregar no nosso mercado e para os micro e pequenos empreendedores. Muito bom. E o obrigado especial é sempre para você que ficou com a gente até agora. Tem mais de 70 horas de conteúdo no canal do Spotify do Plano de Voo e agora também no canal do YouTube do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso a todas as mulheres que estão empreendendo e vamos juntas!